Olá, Pai do Senhor. Vamos continuar nossa leitura bíblica do livro de Romanos, capítulo 15. O dever de agradar os outros. Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé, pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como dizem as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim, porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, segundo o exemplo de Cristo Jesus. Isso para que vocês todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A boa notícia para todos os povos. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus a fim de mostrar que Deus é fiel para fazer com que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas e para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade, como diz as Escrituras Sagradas. Por isso eu te louvarei entre os que não são judeus e cantarei louvores a ti. Eles dizem também, vocês que não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de Deus. E dizem ainda, todos que não são judeus louvem o Senhor, que todos os povos o louvem. E também Isaías diz, virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha você de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. A fraqueza de Paulo. Meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Porém, nesta carta me atrevi a escrever com toda a fraqueza para fazer com que vocês lembrem de coisas que já sabem. Eu escrevi assim por causa do privilégio que Deus me deu e de ser servo de Cristo Jesus, para trabalhar em favor dos que não são judeus. Eu sirvo como um sacerdote ao anunciar o evangelho que vem de Deus e faço isso para que os não-judeus sejam uma oferta que Deus aceite, dedicada a Ele pelo Espírito Santo. Portanto, por estar unido com Cristo Jesus, posso me orgulhar do serviço que faço para Deus. Eu me atrevi a falar somente do que Cristo tem feito por meio de
vim a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. Isso tem sido feito por meio de palavras e de ações, pelo poder de sinais e milagres e pelo poder do Espírito de Deus. Assim, viajando desde Jerusalém até a província da Líria, tenho anunciado de modo completo o Evangelho a respeito de Cristo, para não construir sobre alicerces colocados por outros, tenho me esforçado sempre para anunciar o Evangelho nos lugares onde ainda não se falou de Cristo, como diz as Escrituras Sagradas. Aqueles que nunca ouviram falar a respeito dele o verão, e os que não tinham ouvido falar sobre ele o entenderão. O plano de Paulo para visitar Roma. Por essa razão, muitas vezes eu quis visitá-los, mas isso não me foi possível, porém, já que terminei o meu trabalho nessas regiões e como há muitos anos tenho pensado em ver vocês, espero fazer isso agora. Gostaria de vê-los quando fizer a minha viagem para a Espanha. Gostaria também que vocês me ajudassem a ir até lá. Depois de eu ter o prazer de estar com vocês por algum tempo, perdão. Mas agora vou a Jerusalém a serviço do povo de Deus que vive ali, pois as igrejas das províncias da Macedônia e da Acaia resolveram dar uma oferta para ajudar as pessoas do povo de Deus em Jerusalém que estão necessitadas. Os próprios cristãos da Macedônia e da Acaia resolveram fazer isso, mas de fato eles têm a obrigação de ajudar aqueles necessitados. Os judeus repartiram os seus bens espirituais com os que não são judeus, e por isso os não-judeus devem prestar com os seus bens materiais desse serviço cristão aos judeus. Depois que eu terminar esse trabalho aqui, entregar toda a oferta que foi recolhida para eles, visitarei a Espanha e no caminho visitarei vocês. E sei que quando for visitá-los, levarei comigo muitas bênçãos de Deus. E sei que quando for visitá-los, levarei comigo muitas bênçãos de Cristo. Eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que o Espírito dá, que me ajudem orando com fervor por mim. Orem para que eu escape das pessoas da Judeia que não creem em Cristo, e também para que a ajuda que eu vou levar a Jerusalém seja bem aceita pelo povo de Deus que vive ali. E assim, se Deus quiser, chegarei aí em Roma, cheio de alegria, e lhes farei uma visita que me dará uma
que me darão um novo ânimo. E que Deus, a nossa fonte de paz, esteja com todos vocês. Amém. Então é isso a leitura de hoje. Tenham um excelente dia abençoado. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.